Vocês sabem que eu sempre briguei muito com o conceito de trauma. Afinal de contas, o que é o trauma? O trauma é quando acontece uma coisa muito intensa, muito forte, muito marcante. Normalmente está ligado a questões de medo, de pânico, de perda, de pavor, de terror, assalto, guerra, pais extremamente severos, agressivos que atingem um cérebro que, ao contrário do que a gente imagina, ele funciona meio que como uma esponja, ele absorve, ele introjeta aquilo lá. E se a pessoa tiver uma natureza um pouco mais dura, uma personalidade um pouco mais rígida, deixa uma marca. Ah, estupro também, abuso, coisas muito intensas, deixa uma marca no cérebro. Toda vez que passar um impulso nervoso, toda vez que passar um estímulo que de alguma maneira passe pelas mesmas vias nervosas que o trauma passou, aquela cicatriz que fica, aquilo que a esponja absorveu, mas de tão intenso ficou a marca, volta aquele sentimento. Vou falar de um jeito bem simples para você entender. Então eu passei por uma guerra, bomba, coisa e tal. Eu ouço um estampido, o barulho, o estampido, passa pela mesma via neurológica, nervosa, de que os tiros passavam. E o que acontece? Toda aquela sensação de guerra, ela é revivida no meu cérebro e, portanto, na minha mente. E eu repito isso daí, eu repito as sensações emocionais da guerra. Eu estava outro dia conversando com uma paciente de 20 anos, emocionalmente muito imatura, muito infantilizada, tudo bem, ela tem uma personalidade com uma certa tendência depressiva, mas ela foi submetida a um pai extremamente duro, de inflexível, impondo regras e fazendo com que ela tivesse a obrigação de estar cumprindo todas as regras dele, sempre ameaçando ela, sempre dizendo que ia bater nela, que ia tirar dela, que ia acabar com ela. Hoje ela tem 20 anos de idade, o pai ainda exerce esse poder coercitivo sobre ela e ela ainda projeta que ela vai ser castigada, podada, que ele vai tirar a faculdade dela, que ele vai tirar a pensão dela. Um horror. E aí com isso não consegue evoluir, não consegue ir para frente, se submete às demandas agressivas do pai e sofre como se estivesse dentro de uma prisão e não tivesse direito nem de ser livre, nem de ser feliz. E, infelizmente, por vários motivos, não consegue reagir. Não consegue reagir porque ela imagina de que ela vai sucumbir e que ele vai agredir-la, acabar com ela e ela tem que se submeter. Que triste, né? Mas a conclusão dessa história toda, sim, é que o trauma existe e sim, é que o trauma, quando é estimulado hoje em dia com vias próximas ao do trauma, ele tende a se repetir. Nas questões sexuais, então, os traumas infantis são de uma violência e deixam uma marca terrível, terrível. Você tem algum trauma? Tem? Quer escrever aí? Quer mandar para mim no direct para eu discutir? Escreve aí. Grande abraço.